Salve galera, aqui quem fala é o Gabriel pra vocês. Eu tô gravando esse primeiro podcast aqui pra passar informações, fazer análises dos jogos, das contratações, do dia a dia do nosso querido e ultimamente sofrido São Paulo Futebol Clube, tá? Queria começar o podcast primeiro falando do clássico da última quarta-feira, que eu não sei nem como dizer isso, mas o time foi humilhado. A gente sofreu pra caramba com esse time do São Paulo. E a escalação já me dizia, a escalação já me dizia algo ruim, porque sempre que o São Paulo joga bem, faz gols, não querendo aqui criar, né, intrigas entre jogadores, mas sempre que o São Paulo joga bem, faz bastante gol, mais de um gol no caso, né? O Daniel Alves nunca tá presente, né? Ou ele sempre tá na seleção, ou ele tá suspenso, ele nunca ficou machucado dentro do São Paulo, né? Machucado não, mas sempre tava suspenso, ou sempre tava na seleção, enfim. E quando eu vi ele na lateral direita, eu já achei meio estranho, né? Porque contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo anterior a esse, o Igor Vinícius ele fez uma partida excelente. Assim como ele tem feito partidas excelentes quando é escalado, como foi contra o Santos, como foi em outros jogos, como foi contra o Atlético Mineiro, enfim. O Igor Vinícius ele é um lateral assim muito bom mesmo, de verdade. Ele supre ali muito bem a ausência do Daniel Alves, quando o Daniel Alves está jogando mesmo no meio campo ou quando não está jogando. E ele hoje, ao meu ver, assim, quero ouvir também a opinião de vocês, ao meu ver, ele também é a opção mais, vamos dizer assim, a opinião mais a opção mais correta até do que colocar o Juan Fran para jogar junto, né? Porque o São Paulo ele tem um time muito ofensivo, querendo ou não, vocês podem achar graça disso, mas o São Paulo ele tem um time muito ofensivo, é só você olhar no papel, são jogadores que do meio para frente são jogadores que são mais agressivos, né? Tietê, Luan, Hernanes, Lisiero, Igor Gomes, o próprio Daniel Alves é um lateral, mas é um lateral que ataca, não é um lateral que defende tanto como o Juan Fran. Então, é isso que é o São Paulo hoje em dia, né? Um time que na teoria, na prática, na teoria, no papel, ele é ofensivo, mas que na prática não funciona. Isso acaba não funcionando. E aí vamos falar do jogo. A escalação do São Paulo veio com Thiago Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Luan e Igor Gomes, Pato, Anthony e Vitor Bueno, né? Como, como, como começou o último... Eu acho que foi a mesma escalação do jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, porém com o lugar do Igor Vinícius na lateral. E aí jogou o Daniel Alves. Bom, a diferença foi discrepante. O Daniel Alves ele não jogou. O São Paulo tava perdendo de 1 a 0 e tava dando chapéu no meio campo. Ou seja, pra ele tava uma maravilha, eu acho, né, o jogo. Mas pra gente, a gente não gosta de derrota. A gente gosta da vitória, né? E aí, beleza. São Paulo tomou 1 a 0 bem no começo do jogo. No final do primeiro tempo tomou o segundo. No segundo tempo, o time também apático, igual no primeiro tempo. Aí, num contra-ataque, num escanteio mal batido. O escanteio foi batido na mão do Everton. Se era o Everton, se era o Fernando Praz, sei lá quem era o goleiro. Na mão do goleiro, ele já ligou o contra-ataque. O São Paulo tomou um gol de contra-ataque, um contra-ataque fulminante, né? E assim, gol de contra-ataque é complicado falar porque tava todo mundo dentro da área. Todos os zagueiros, os volantes, os atacantes estavam todos dentro da área. E aí você tomar uma situação dessa, acontece, é do jogo, né? Você conseguir ir pro ataque para definir a jogada, não definir, voltar correndo para marcar é bem mais difícil. Porém, quando se tem uma bola em que o goleiro rebate a bola pro meio e um cara faz um gol de cabeça quase da intermediária, aí é complicado, como foi o primeiro gol, por exemplo.
lance bizarro, cara. Bizarro, bizarro. O Arboleda dormiu. O Davidson tomou a bola, bateu pro gol. O Volpe, em vez de espalmar pro lado, ele espalmou pra frente. Pra mim, não foi uma falha que tira o crédito do Volpe. O Volpe é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni do São Paulo. Mas, assim, é uma defesa que não se faz por meio da área. Mesmo que não tivesse ninguém, vai correr o risco. Lembrou muito da defesa do ano passado do Sidão, que teve um chute que ele rebateu pro meio da área. O Dudu ficou debaixo do gol, só ele e o gol. E o São Paulo acabou perdendo lá também, né? Como sempre, né? O São Paulo tem esse costume de jogar clássico fora de casa e perder. E os adversários têm costume de jogar clássico dentro do Morumbi e ganhar. Eu não entendo isso. Mas enfim, foi um time apático, um time sofrido. Eu acho que já tá na hora, primeiro, claro, dessa diretoria sair. É que nem eu tava conversando com um amigo meu esses dias, esses caras, Raí, Lugano, como jogador, eles foram assim incríveis, honraram a camisa do São Paulo até onde deram a vida pelo clube como jogador. Mas como o dirigente de futebol, o superintendente, eles estão fazendo um trabalho assim medíocre, né? É um trabalho que eu como São Paulino tenho vergonha de falar que hoje, por exemplo, o Raí é nosso dirigente, que o Lugano é nosso dirigente. Eles seriam bons, acho que, sei lá, na comissão técnica, talvez, enfim, não nessa parte administrativa para contratar jogador. Ah, mas trouxe Daniel Alves, mas trouxe de volta Pato, mas trouxe Hernandes, sei o quê. Beleza, ele trouxe de volta quase todos esses caras mesmo, mas qual deles está funcionando hoje no elenco, né? Qual deles está jogando bem? Nenhum deles está jogando bem, tá todo mundo jogando mal. O Daniel Alves ele consegue jogar bem quando o time é bom, velho. Quando o time é bom, aí você vai ver o Daniel Alves deslanchar. Coisa que acontece, por exemplo, com o Rafinha no Flamengo, que o time é bom e ele deslancha, com o Felipe Luiz, que veio, né? Que o time é bom e ele deslancha. Mas com o Dani Alves é diferente. O time do São Paulo é muito ruim, cara. Muito ruim, muito limitado. Muito mesmo. O time do São Paulo é apático. O time do São Paulo não tem vibração dentro de campo. Os caras não têm alma, os caras são mortos. Infelizmente, esse é o retrato hoje do São Paulo. Quando você se fala em São Paulo, nesses últimos 10 anos, de 2010 pra cá, é isso. É isso, é um time morto, é um time aguerrido, aguerrido não, é um time morto, é um time fraco, é um time sem alma, é um time sem coração, é um time sem absolutamente nada. É só um time, parece que é um bando de cadáver em campo. Todo mundo, sei lá, morto, né? O problema do São Paulo começa no meio campo pro ataque, porque não tem como a gente falar da defesa do São Paulo, né? Eu acho que a gente sofre um pouquinho mais pelo lado direito da defesa ali, pela lateral e tal, mesmo a gente tendo o Daniel Alves por todos os problemas que eu falei aqui. Porque o Juan Fran ele é um lateral excelente, só que ele já tá em fim de carreira, ele não tem mais pique para ficar acompanhando a lateral, mesmo ele sendo lateral de origem. Né? Então não acho que o Juan Fran foi uma boa contratação, assim, foi uma contratação mais pro cara também encerrar a carreira, falar que jogou num grande clube daqui do Brasil, ter uma experiência nova de futebol, né? Enfim, para ele vai ser horrível, coitado. Mas enfim, né? Acho que foi mais por isso que ele não foi. Que ele veio pro São Paulo e não renovou com o Atlético. Agora, o Daniel Alves, ele tinha mercado fora da Europa, né, na Europa também. Ele veio porque ele é São Paulino mesmo. E ele queria ter essa experiência. Ele já com 34, 5, 36 anos de idade, por aí mais ou menos que o Daniel Alves tenha. Acho que ele viu que essa era a oportunidade dele jogar pelo clube. Agora que ele tá bem, que ele tá bem fisicamente, né? O futebol dele não caiu, era a oportunidade que ele via. Só que hoje, no São Paulo, o São Paulo tem um time mediano para ruim. É um time de médio para ruim, entendeu? Então, como que o Daniel Alves vai desenvolver um bom futebol sendo lateral? Dá 10 para ele e bota ele no meio campo. Mano, não é assim. O Daniel Alves veio como o melhor lateral do mundo, como o melhor lateral direito do mundo. Se ele é o melhor lateral direito do mundo, ele tem que jogar na lateral. Ele não pode ficar jogando no meio campo. Né? Eu lembro que uma vez ele falou pro Cuca que ele falou que ele prefere jogar no meio campo, que ele pode ajudar mais os companheiros no meio campo. Não, você vai ajudar seus companheiros na lateral. Se você é o melhor lateral do mundo,
Você vai jogar na lateral. Porque vamos supor que eu seja o maior médico do mundo. Eu sou o maior médico do mundo, aí me chamam para fazer economia na maior empresa do mundo porque ela tá falindo e eu tenho que salvar essa economia. Mas peraí, eu não sou contador, eu não tenho administração, eu tenho medicina, eu sou médico. Se alguém estiver morrendo, eu salvo a vida. Agora, se a empresa estiver falindo, não é culpa minha, eu não posso fazer nada. Né? Basicamente isso, são funções diferentes, né? Que eles têm dentro de campo. Outra coisa que a gente deve ressaltar é que é o seguinte, o ataque do São Paulo ele não funciona. E quando o ataque do São Paulo não funciona, a defesa ela sofre muito. Porque, falando dos últimos jogos do São Paulo, especialmente contra dois jogos aí, que foram aqui no Morumbi, que era contra Goiás, contra a CSA, o Goiás uma derrota, o CSA um empate, que o São Paulo ele não conseguiu fazer gols no plural, tá? Porque ele fez um gol contra o CSA, que foi 1-1, mas contra o Goiás não fez, acabou perdendo o jogo de 1-0 no Morumbi, velho. São Paulo, viu? E aí, o que a gente pode tirar disso? O problema não é o São Paulo tomar um gol, porque um gol, qualquer time toma um gol, né? O problema é o São Paulo tomar um gol e não fazer nenhum no CSA, não fazer nenhum gol no Goiás. Esse é o problema, né? E aí a gente passa a acreditar que no meio campo para frente de São Paulo não funciona, né? E aí que a gente pode culpar os dirigentes, porque eles trazem jogadores que não querem absolutamente nada com o clube. Dá pra ver no rosto dos jogadores, né? Vou citar um exemplo aqui claro daquele Lisieiro. Mano, que cara ridículo, sem maldade. Eu nunca vi um jogador tão sem alma, tão sem, como é que eu posso dizer? Sem vida dentro de campo. Parece que o cara já é milionário, já é rico, já tá jogando futebol só pra ter alguma coisa pra fazer na vida, tá ligado? É muito ruim, cara. Ele é muito. Ele qualquer dividida ele se machuca e fica 5, 6 meses fora. Quando volta já se machuca de novo. O Pablo, a mesma coisa. O Pablo ele volta, faz um gol, some, nunca mais aparece. Quando aparece, faz um golzinho em 5 jogos que joga. Aí quando a gente pensa que vai ficar bem, se machuca de novo. E, cara, são coisas que vai acarretando uma atrás da outra e o clube vai caindo, cara. Hoje, infelizmente, São Paulo é uma coluna de férias. É isso que São Paulo é uma coluna de férias, que o jogador vem para se aposentar, ou que o jogador vem para simplesmente se machucar, ficar só comendo o almoço, para vir treinar, para não perder forma física. É só para isso que São Paulo está servindo hoje em dia. E como que isso vai mudar? Mudando a diretoria do São Paulo, né? Primeiramente o Leco tem que sair, isso já foi falado, todo mundo já sabe. Todo mundo torce para isso, mas parece que só ele não percebeu. Porque um cara que vai pra festa de 100 anos do Palmeiras, sei lá, festa de quantos anos do Palmeiras, tira foto com um monte de palmeirense, ele não pode ficar no meu clube. Eu não quero esse cara no São Paulo. Eu quero no São Paulo torcedor. Eu quero o Juvenal no São Paulo, por exemplo. Que chegava e falava, não, o São Paulo vai ganhar esse título, eu vou contratar esse jogador. E contratava e o São Paulo ganhava título. Eu quero esse tipo de presidente no meu clube. Eu quero no meu clube um dirigente que seja como o Marco Aurélio Cunha, né, que tinha contato direto com os jogadores, que ia lá, conversava, não um dirigente que ficava ali de longe olhando, né, as coisas acontecerem e só ia dando bosta atrás de bosta, igual tá acontecendo com o São Paulo nesses últimos 10 anos. Outra coisa que tem que mudar é o elenco inteiro ali. Assim, tem 2 ou 3 jogadores que se salvam ali dentro de São Paulo, cara. 2 ou 3 jogadores. Na minha opinião, na minha opinião mesmo, de verdade, para ficar no São Paulo eu deixaria só o Thiago Volpe, a dupla de zaga, até o Anderson Martins eu deixaria, porque eu acho ele um zagueiro excelente, de verdade. Só toma muito cartão, ele resolvendo o problema do cartão, tá ótimo. Eu deixaria o Arboleda, o Bruno Alves, o Anderson Martins, o Reinaldo. Quem mais eu deixaria? Eu daria pra deixar ali. Acho que só, nem tem muitas opções, cara. O Igor Gomes também, que eu acho excelente. Joga muita bola, faz o time correr dentro de campo. Infelizmente, quando esse jogo contra o Palmeiras, ele sofreu o que muitos meias estavam sofrendo no São Paulo durante os últimos anos. O time apático, né? Que não queria jogar.
Eu deixaria o Igor Gomes, quem mais? Acho que só isso, cara. Assim, mas você descartaria o Daniel Alves, você descartaria o Hernanes? Cara, eu descartaria porque esses caras estão em fim de carreira, velho. Outra que se o Daniel Alves ele tivesse jogando tão bem assim na lateral, o São Paulo pelo menos teria boa desenvoltura pela lateral. E o São Paulo só tem essa boa desenvoltura quando joga o Igor Vinícius, não quando joga o Daniel Alves. Pra você ter uma ideia, o Igor Vinícius na lateral, o São Paulo mais ganhou jogos do que perdeu. E o Daniel Alves na lateral ou no meio campo, São Paulo mais perdeu e empatou jogos do que ganhou. Então, pra mim, ao meu ver, o Igor Vinícius é um lateral hoje que desenvolve melhor que o Daniel Alves, dentro do São Paulo, óbvio. Né? Dentro do São Paulo, o Igor Vinícius está desenvolvendo mais, assim como ele está desenvolvendo mais que o Juanfran, como ele desenvolve mais que outros laterais, enfim. Eu acho que ele é um dos melhores laterais no São Paulo, né? Se não, o melhor lateral direito hoje, pra mim, é o Igor Vinícius. Não sente peso de clássico, joga bem todos os jogos, é um jogador regular. Agora, o Hernanes, cara, o Hernanes, ele. Na boa mesmo, ser sincero aqui, o Hernanes ele já fez tudo que ele tinha pra fazer pro São Paulo, ele já fez, cara. Ele já fez. Né? Ele teve uma passagem boa, acho que ele foi bicampeão brasileiro com São Paulo, foi não sei se ele estava em 2006, mas acho que em 2007 e 2008 ele estava, foi bicampeão pelo São Paulo. Em 2017, há 2 anos atrás, São Paulo estava caindo para a segunda divisão. O Hernanes voltou no meio da temporada. No final da temporada, o São Paulo não caiu, ele jogou muito e ainda foi eleito craque do brasileiro, velho. Ele foi eleito craque do brasileiro jogando meia temporada. Pra você ver como o Profeta era foda. Só que tudo que ele fez pelo São Paulo, ele já precisou. Que o São Paulo precisou dele, ele já fez, ele já cumpriu com as obrigações dele, né? E hoje ele não desenvolve um bom futebol, então pra que ficar estendendo uma coisa que não tá dando certo pra nenhum dos dois? É a mesma coisa daquele esse relacionamento que, sabe, você faz de tudo pela pessoa, a pessoa tá lá, cambaleando, uma hora acaba e de uma forma trágica, né? E não espero que isso aconteça com o Hernanes de forma alguma, porque eu sou ídolo apaixonado pelo Hernanes, sou declarado ídolo do Hernanes, sou fã do Hernanes, perdão, sou fã do Hernanes assim, de uma forma que acho que nem poucos são, mas o que ele tinha que fazer pelo São Paulo ele já fez, cara, ele já fez. Então, como não tá dando certo agora, é melhor ele procurar outros ares, procurar outros lugares onde ele não seja tão referência assim e que não esperem tanto dele assim, né? Porque o torcedor São Paulino que dá a impressão é que parece que eles querem que o Hernanes pegue a bola, drible todo mundo e faça o gol, mas não é esse o papel do Hernanes. O papel do Hernanes é fazer o time girar, é fazer o time rodar, fazer o time correr, até mesmo ele correr, porque ele, querendo ou não, parece que não é, mas ele tem uma certa velocidade, aquele driblezinho dele, aquela pedalada que ele pedala com a direita e corta para a esquerda, ou faz o contrário também, porque ele é bom com as duas pernas também. Então, ele já foi muito importante pro São Paulo. Hoje ele não está sendo. Então, para que você ficar segurando um relacionamento a mais para ficar desgastando e para talvez a torcida acabar pesando em cima dele, tá ligado? Então, isso é o que a gente menos quer. Então, talvez sair do São Paulo hoje pro Hernani seria uma boa. Voltar pra China, talvez, ir pra Liga dos Estados Unidos, sei lá. O São Paulo tem que ver alguma coisa aí boa para fazer um negócio pros dois, né? Para as duas partes ficarem satisfeitas. Então eu acho que eu salvaria esse pessoal aí, cara, de verdade. De resto, eu contrataria todo mundo de novo. O São Paulo também tem que, assim, no final do, não sei se é no final do ano que vem, ou se é no final desse ano, tem eleição. E talvez o Marco Aurélio Cunha concorra. Ele tem uma forte influência lá dentro. Ele é oposição, né? Lá dentro ele tem uma forte influência para ser o presidente. E assim, de verdade, eu quero muito. É por isso que eu acho que o time deveria fazer a eleição para os torcedores votarem, né? Não para eles lá dentro votar, porque se fosse para eles lá dentro votar, o Leco não estaria lá mais nem a pau, velho. Se pá, estaria lá o Juvenal até hoje, se o Juvenal tivesse vivo, né, mano? E talvez até uma outra pessoa que o Juvenal apoiasse, enfim, alguém igual a ele, talvez, né? Mas eu acho que o Leco de verdade não estaria lá. E se tivesse, com o impeachment, acho que ele sairia fácil, cara, de verdade, porque ele tá acabando com o clube, velho. Acabando com o clube. Ele vende rápido demais os jogadores, só contrata jogador porcaria.
O Raí Lugano vai lá e fala, ó, contratar esse jogador. Ele não quer nem saber, ele vai lá e contrata. Ele vai lá e faz a proposta. Ele não busca saber se o jogador tem histórico de lesão. Ele não busca saber se o jogador foi bem, a passagem do jogador por outros clubes, se ele tem bons números. Ele não busca saber isso. Ele só vai lá, faz a proposta. Se o jogador aceitou, beleza. Não aceitou, vai pra próxima. E não é assim que se faz negócio dentro do futebol. Você tem que analisar todo um conjunto, né? Um jogador que tem bons números, um jogador que tenha vontade. Eu acho que sempre tem que rolar aquela entrevista com o jogador, passando a realidade do clube para ele. E passando também o que o próprio presidente espera dele dentro de campo, né? É por isso que torcedor, o presidente de São Paulo tem que ser torcedor. Porque presidente e torcedor muda a cara. Foi assim com o Palmeiras, que contratou um presidente, ganhou um presidente que era na época o Paulo Nobre. Torcedor e deu certo. O Flamengo, lá com o Eduardo Bandeira de Mello, quando foi promovido a presidente, já tinha. Todo mundo já sabia que ele era torcedor do Flamengo e hoje o Flamengo tá onde tá por causa dele, porque ele que começou os altos investimentos dentro do Flamengo, a partir daquele ano de 2015 pra frente, mais ou menos. Então, eu acho que falta isso pro São Paulo. Primeiro, mudar a diretoria, né? Mudar a diretoria, arrumar um patrocínio master, demitir todo mundo que tá lá, essas porcaria tudo, e contratar jogadores que honrem a camisa, jogadores que comprem a ideia de um bom treinador também, cara. Eu acho uma falta de respeito que fizeram com o Wagner Mancini, de verdade. Foi uma falta de respeito, sem brincadeira nenhuma. O cara acabou, o Cuca acabou de ser mandado embora, o outro vai lá, pede pra contratar o Fernando Diniz, a torcida, o dirigente vai lá e contrata. E demite o cara na mesma hora, sendo que tinham falado que ele foi efetivado, mano. Que zoado que fizeram. Agora a gente vê quem que manda no São Paulo e quem desmanda, o jogador. Né, o futebol tá realmente perdido. O cara xinga o técnico e o técnico é mandado embora. Mas enfim. E quando o São Paulo começar a mudar essas coisas dentro, interna, aí o São Paulo vai começar a ganhar título. Claro, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai ser rápida, é uma coisa que leva tempo, né? Primeiramente, para mudar a diretoria, tem que ter alguém que tenha pulso firme para mandar Lugano e Raí embora. Já começa por aí. Porque não é qualquer um que tem moral para mandar Lugano e Raí embora, né, velho? Mesmo que os caras estejam desenvolvendo um papel muito porcaria dentro de São Paulo, não é qualquer um que vai mandar eles embora, né? Tem que ser um cara ali de pulso firme. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha seria esse cara. Agora, sobre os jogadores, aí fica um pouco mais difícil do que você mandar esses dois caras embora, porque são muitos jogadores. Né? E nem todo time vai querer contratar um jogador tão porcaria quanto esse que eu acabei de citar. Ninguém vai querer contratar um Tietê, um Luan, um Lisieiro que só se machuca, um Pablo que só se machuca, um Pato horrível. Ninguém vai querer contratar esses jogadores, né? E se quiser contratar, vai ser por um preço que não vai agradar o São Paulo. E aí não fica boa para nenhuma das três partes, nem para o jogador, nem para outro clube e nem para o São Paulo. Né? Então, eu acho que isso leva um pouco mais de tempo até do que mandar os dirigentes embora do clube. Mas esse é o caminho. Conforme a gente vai vendo as falhas dentro de São Paulo, é tentar consertar para quem sabe lá na frente a gente conseguir fazer uma boa década. Que essa foi a pior década da história do São Paulo. De 2010 a 2020 vai ser um título conquistado. Só a Sul-Americana de 2012. Só, velho. 2010 nada, 11 nada, 12 Sul-Americana, 13 nada, 14 nada, 15 nada, 16 nada, 17 nada, 18 nada, esse ano nada e provavelmente ano que vem também nada, velho. Nenhum paulista sequer. Então acho que começa por aí, né? Bom, eu vou encerrar já por aqui, falando um pouco da atual situação do time e também do último jogo, do último clássico, que foi horrível. Horrível, horrível, horrível. O São Paulo passou longe de jogar o que jogou contra o Santos, por exemplo, no Morumbi, o que jogou contra o próprio Palmeiras aqui no Morumbi também, né? Que jogou numa falha do Volpe. Passou longe de jogar o que jogou na semana passada contra o Atlético Mineiro. Mas é isso aí, a gente vai tentando aí resolver os problemas do clube daqui, que é o que a gente pode fazer. Beleza? Muito obrigado aí.
Tamo junto, até logo. Curte e compartilha, tamo junto.